prazer poder compartilhar com você da narrativa dos momentos mais cruciais da minha vida com Deus. Por maiores que sejam os nossos planos, projetos, e por mais fortes que sejam, tudo isso tem que ser provado. Há um momento na sua vida, na minha vida, em que temos que mostrar que somos realmente merecedores das grandes e infinitas bênçãos do Senhor Jesus. Saiba que quando Deus, o Senhor da Seara, tem uma missão na nossa vida ministerial, nós somos espremidos até a última gota de arrogância, de prepotência, porque nos achamos os melhores e mais especiais. A Bíblia Sagrada afirma que nós somos provados como ouro, porque Deus quer ver se temos realmente qualidades de servo. Vamos ao testemunho. Estava em um momento bastante especial. Fazia parte de um grande ministério evangélico e, como eles mesmos dizem, o maior do Brasil e talvez do mundo. A minha vida familiar parecia estável, a vida profissional da mesma forma. Era muito conhecido por causa do meu trabalho, afinal, eram 26 anos de sucesso como radialista e entre eles mais de 4 anos como correspondente do Sistema Globo de Rádio com sede no Rio de Janeiro. Era o ápice e o sonho de muitos, mas Deus escreve certo com linhas muito certas. Em 14 de abril de 2001, numa ensolarada manhã de sábado, me deparei como vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. Levado às pressas para o pronto-socorro do Hospital Regional da cidade de Eunápolis, Bahia, fui imediatamente declarado mais morto do que vivo pela equipe médica que me atendeu e fui assim levado para a UTI do Hospital das Clínicas da mesma cidade. Quando a minha família recebeu a notícia de que eu estava em estado muito grave e que não suportaria mais do que 24 horas vivo, nesse instante já planejavam o meu velório. A minha pressão arterial oscilava entre 26 e 28. A imprensa já divulgava a minha iminente morte. Ali estava formado o quadro de uma situação irreversível. Não fosse a presença sempre constante e consoladora do Espírito Santo, que a revelia da vontade do homem me guardava vivo para que no momento de Deus o nome dele fosse exaltado através de um grande milagre. Depois de 5 dias, para assombro de todos naquele hospital, eu abri os olhos e vi o gelo da morte se afastando de mim. Mas o que parecia ser o fim de uma grande prova se mostrava apenas o começo de uma tremenda prova, que só seria vencida com muita luta e fé no Deus Todo-Poderoso. Com o lado direito paralisado, sem fala e muito debilitado, voltaria para a emergência do hospital depois de 20 dias com os 2 rins sem funcionamento, bastante inchado, com febre acima de 40 graus e com dores terríveis. Fiquei internado e mais uma vez desenganado. Desta vez pelo nefrologista Dr. Anderson Dutra. Me senti como passando pelo vale da sombra da morte, onde nem mesmo os companheiros de ministério acreditavam na minha recuperação, e mais uma vez o poder consolador do céu me restaurava as forças, e quando o Dr. Renato Zaratini, cardiologista, me desenganou também, fui visitado pela mão do Deus vivo no quarto daquele hospital, e os meus rins voltaram a funcionar de maneira milagrosa. Aleluia! Mas o vale parecia não ter fim. Na sequência, as dores que eram terríveis em todo o meu corpo só faziam aumentar. As longas sessões de fisioterapia eram um verdadeiro martírio para mim, sentindo que a morte mais uma vez se aproximava, mas confiando na misericórdia do Senhor. Comecei a evangelizar no hospital mais perto de casa, pois o meu plano era que, se fosse morrer, iria fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. A partir daí, eu comecei a ter uma intimidade com Deus jamais sentida antes.
quando Deus curou muitos através de mim. Quando eu achava que já sabia de tudo, que conhecia a Bíblia de cor, comecei a enxergar com olhos espirituais e Deus começava a me usar em curas divinas para a glória dele, não só no físico, mas também muitos aceitavam a Jesus como Salvador. Mas em contrapartida, aqueles que eu achava que eram meus amigos começavam a se afastar de mim. Perdi emprego e seguia rumo ao fundo do poço. Daí, a ser vítima de uma terrível depressão foi um pulo. Nesta hora, o próprio Satanás se apresenta e começa a tentar insuflar setas na minha mente. Para os médicos, era apenas um quadro de esquizofrenia. Para mim, era o início de mais uma batalha que duraria 7 meses. A família se afastava cada vez mais. As visitas, que eram poucas, terminaram de vez. E eu sentia que este era o plano do diabo para dar cabo da minha vida de uma vez por todas. Foi quando eu não suportei mais e busquei mais uma vez o socorro do Senhor. Quantos que perdem as batalhas da vida porque confiam mais em si do que em Deus? Não fazem como o rei Davi, que não confiava em carros ou cavalos, mas fazia menção do nome do Senhor. É hora de você também receber a sua vitória, se levantando da poltrona da incredulidade, alcançando por fim a sua bênção. Quando fui curado pelo Senhor Jesus daquela depressão, era uma madrugada quente, em que o demônio chamado desespero batia na porta do meu quarto e se apresentava da forma mais aterradora. E mais uma vez clamei aos céus pelo grande livramento, e no mesmo instante fui visitado pelo anjo do Senhor, que pousou sobre o meu peito, me trazendo alívio e cura imediata. Deus faz como quer e na hora que Ele quer, assim como Ele também pode fazer na sua vida, não importa qual seja o problema. O vale continuava, e sentindo de uma forma intensa dores e queimação por todo o corpo, me foi indicado um tratamento através de várias terapias. Foi quando conheci algo terrível chamado acupuntura. O meu corpo estava sendo perfurado por várias agulhas e nada me trazia resultado satisfatório. Durante 8 longos meses fui escravo de muletas. Era alvo de chacotas, perseguição de todos os lados. Neste período, cheguei a usar 6 medicações antidepressivas, entre elas algumas de tarja preta. Mas venci todas elas pelo poder do sangue de Jesus. O inferno começava a perder a batalha, dia após dia. No início do ano de 2006, entre muitas crises, em uma consulta ao neurologista, me foi indicado fazer uma ressonância magnética da cabeça. Como resultado deste exame, fica constatada a presença de um tumor em fase inicial no meu crânio, no lugar chamado hipotálamo. Leitor assíduo da Bíblia, buscando a presença do Espírito Santo em oração, jamais me deixei desesperar, pois conhecia de perto o Deus de milagres que eu servia. 6 meses após o exame, abandonado por quem achava que me amava, fui internado mais uma vez, e naquela noite começaram a me aplicar 5 doses diárias de morfina e simplesmente as dores não passavam. O alívio vinha somente do céu. Mulheres de oração de várias igrejas me visitavam, oravam, clamavam por mais um milagre em minha vida. Após uma semana de internamento, o neurologista João Carlos da Silva afirma que a ciência médica não podia fazer mais nada por mim. Mais uma vez, eu conhecia de perto o poder da morte. Um frio insuportável tomava conta daquele quarto, mas a minha fé permanecia inabalável no Deus do socorro. Nesse mesmo dia, fui embarcado num avião na cidade de Porto Seguro, rumo a São Paulo, onde já me aguardava uma equipe médica no Hospital das Clínicas. As notícias não eram boas. Uma equipe de 5 neurologistas, após uma análise apurada dos exames, descartava a possibilidade de cirurgia. Eu tinha 80% de chance de morrer
na mesa do centro cirúrgico. Durante exatamente 12 dias estive na mão dos médicos da terra e em cada crise de dor eu só me aproximava mais de Deus. Os médicos e minha família só me chamavam de louco, pois eu não me entregava e nem desanimava, pois o céu testemunhava a minha fé. Para a ciência era caso de morte, para mim era apenas uma tempestade que iria ter fim. Me lembro muito bem que no 12º dia, quando fui desenganado pelos médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, a mão salvadora do médico dos médicos esteve presente e usou um servo e disse que naquele dia o meu sofrimento passaria. Apesar da minha expectativa de um grande milagre, foi o dia em que eu mais senti as dores. Hoje sei que na prova, por mais difícil que seja a situação, o livramento de Deus vem. Mas é na hora dele, na hora de Deus, não esqueça disso. Nesse mesmo dia, eu sentia e via o levante do inferno contra a minha vida. Satanás tinha sentença de morte decretada contra mim. Eu sabia que ele não ia desistir jamais. As dores e a queimação eram cada vez mais intensas. Nesse mesmo dia, quando já estava enfrentando mais uma crise, o Espírito Santo me fazia lembrar de cada uma das promessas feitas a mim. Caído no chão, sentindo a vida sair de mim, fui pego por várias pessoas que me socorreram e me levaram para o pronto-socorro da Vila Dirce, na cidade de Carapicuíba, em São Paulo. Na porta já tinha um médico me esperando e me lembrei que Deus fez uma promessa a mim de que nenhum médico da terra me tocaria mais. Levado para o interior daquela unidade médica, vi que o negócio com Deus era sério, pois quando os médicos e as enfermeiras começaram a fazer os primeiros procedimentos, a energia elétrica de todo o quarteirão foi embora. Ficou tudo às escuras. Era um blackout provocado por Deus para que ele pudesse agir de forma sobrenatural naquela hora. Enquanto eu urrava de dor naquela maca fria, a presença do anjo do Senhor se fez presente. O tempo parou e ali ele fazia mais uma vez lembrar de que é na hora dele. E o Senhor me disse: agora eu faço mudar o quadro e te dou saúde. Senti a mão de Deus no meu peito, apertando muito forte, quase me sufocando, e de repente aquela mão foi se afastando e, como o som de um vento forte, subiu e as dores foram junto. E eu pulei daquela maca e, sem vergonha alguma, comecei a glorificar o nome do Senhor Jesus e corri para os médicos e as enfermeiras e disse que não mais precisava deles, pois Jesus me curava naquele instante. No dia seguinte, busquei uma igreja evangélica para testemunhar a minha bênção e foi tudo gravado. E durante 50 dias, a Rede TV de São Paulo, no programa da Igreja Mundial, em rede nacional, transmitiu a minha vitória, pois esta era uma das promessas do Deus que não falha. Glória a Deus para todo sempre, pois é assim que Deus faz na vida de quem nele crê. Receba também a sua vitória. Não importa qual seja o mal que lhe aflige, busca o socorro de Deus. Quero finalizar deixando uma palavra de Deus para você. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Deus amado, entramos na Tua presença. Deus, com fé, no Teu poder sobrenatural, crendo, Deus, que cada vida é abençoada, que quando crê o milagre acontece, pois a Tua palavra diz no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, que todos que creem nesta hora
recebam o milagre, recebam a cura, recebam a vitória, a transformação de vida. Pai Santo, dá o renovo. Pai Santo, toca em famílias, lares, restitui emprego, restitui felicidade, casamentos e milagres grandes. Pai Santo, eu te louvo e agradeço pela vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.